Abençoado. Perfeitamente. É o fruto, não é a causa. Não é o dízimo não é o trabalho para alcançar, mas é o fruto do trabalho já alcançado. O que eu alcancei com o trabalho, parte eu entrego na casa do Senhor. E isto também é parte da nossa mordomia, da boa administração dos bens que Deus nos deu. Nós precisamos entender que, em primeiro lugar, Deus não precisa de um centavo nosso. Tudo é dele, lembra? E quando a gente fala nosso, aí nós devemos colocar 1 milhão de aspas, porque, na verdade, em princípio, tudo é dele. Ele nos deu para administrarmos. E uma das formas dele nos colocar limite, como ele colocou lá no Éden, é nos dizendo: 10% de tudo que você tem, você deve entregar na minha casa. E sempre que eu não faço isso, eu estou, mais uma vez, sendo filho de Adão, querendo ter aquilo que Deus não me deu, não satisfeito com a porção que me foi dada, e achando que Deus poderia dar além do que eu já tenho. Ah, quem sabe se Deus me desse o acesso à árvore, ao fruto do conhecimento do bem e do mal. É quando eu digo: não, eu não vou dar o dízimo. É muito. E é sempre, ou pode ser para algumas pessoas, sempre uma dificuldade. Quando chega o dia 30, cai o dinheiro na conta, você olha assim: rapaz, 10%. O que é que eu poderia fazer com esse dinheiro aqui? Se você pensar muito, você não faz. Então, o correto é você lembrar: isso aqui é para que eu me lembre que eu preciso ter limite. Isso aqui não é para enriquecer a igreja. Isso aqui não é para simplesmente, apesar que tenha esse também objetivo, sustentar o pastor. Mas isso aqui é, em primeiro lugar, para que eu tenha limite. Para que eu saiba que o que eu faço é dom de Deus. Eu respiro porque Deus me dá a capacidade de respirar. Eu trabalho porque eu tenho um trabalho dado por Deus. Eu tenho esta família porque foi o Senhor que preservou. Então eu tenho a obrigação de maneira grata, entregar parte, uma pequena parte daquilo que o Senhor me deu, 10% na casa do Senhor. É motivo de gratidão e não um meio de barganha a nós contribuirmos na casa do Senhor. Hoje se fala muito acerca dos dízimos, como nós já tratamos aqui, de uma maneira bastante equivocada, no sentido de barganha e etc. O que nós vemos que biblicamente é justamente o contrário. Não é uma barganha, na verdade é uma bênção. É uma bênção para o cristão poder dizimar ou dar o dízimo ao Senhor daquilo que o próprio Senhor o abençoou nas suas finanças e tudo mais, do que antes um sinal de prosperidade ou uma fórmula mágica para se obter prosperidade. A nossa prosperidade não está alicerçada nos dízimos. A nossa prosperidade está alicerçada na graça de Deus, irmãos. Tão somente na graça do Senhor, que é quem nos promete abençoar e, através de nós, abençoar outras vidas, outras famílias, nos fazendo prósperos. Sabe para quê? Para que todos vejam a sua glória refletida em nós. Todos vejam, sem exceção, a sua glória refletida em nós. Não apenas nos nossos bens patrimoniais, mas na nossa vida, na maneira como nós administramos a nossa casa, o nosso casamento, como nos comportamos no nosso trabalho, quer sejamos empregados ou empregadores, em tudo que fazemos, entendem? Uma outra forma que está ligada aos dízimos, né, porque faz parte da adoração ao Senhor, de nós demonstrarmos que, de fato, nós temos limites e respeitamos os limites dados por Deus, é cuidar do nosso tempo, é gerir bem o nosso tempo. E o mandamento que Deus nos deu, que demonstra a necessidade de gerirmos bem o nosso tempo, é o 4º mandamento, que diz: lembra-te do dia do Senhor. Lembra-te do sábado cristão, primeiro dia da semana. Um cristão que não consegue se organizar para que no dia do Senhor ele esteja livre para fazer a vontade de Deus. Esta sempre é a liberdade do homem, livre para fazer a vontade de Deus.
esta pessoa ainda não está entendendo bem o que é mordomia cristã. Se você trabalha de uma maneira tão frenética, se você estuda, e na minha prova, se eu não estudar no domingo, eu não passo, tem alguma coisa muito errada com você. Porque Deus disse, 6 dias trabalharás e um dia vocês vão descansar. Então, aqueles que não compreendem o dia do Senhor também não respeitam a doutrina da mordomia cristã. Porque o nosso tempo é do Senhor. E se Ele nos deu 6 dias para nós cumprirmos todas as nossas outras obrigações, nós precisamos reservar o primeiro dia da semana para Ele. E quando nós não fazemos isso, nós caímos mais uma vez no sentimento de insatisfação, de revolta, achando que o que Deus nos deu é pouco. O que Deus nos deu não nos é o necessário, não nos é o justo. E é sim, irmãos. Lembrem disso amanhã. Na verdade, lembrem disso hoje. Se programando para a hora de dormir, já separando a roupa que vão sair amanhã, né? Especialmente as mulheres que botam a roupa, tiram a roupa, não deu certo. Vocês têm a semana todinha para programar a roupa do domingo. Para não acontecer isso. Os homens têm que ajudar suas esposas para que tudo saia dentro da hora programada. Tem gente que mora mais longe, tem gente que mora mais perto. Para que na hora certa, né, antes um pouco do início do culto, vocês possam chegar aqui com tranquilidade, né, sem afobação, saindo correndo do carro, leva o menino no banheiro, nas carreiras para poder começar o culto. Não precisa disso. A gente precisa se programar, sabendo que o tempo não é nosso, foi um dia que Deus nos deu para que nós pudéssemos adorar o Senhor. Este é o princípio do dia do Senhor. Estarmos no culto, né, para adorarmos a Deus. Tem vários outros desdobramentos, mas é o princípio. E aí entra mais uma vez a questão da mordomia, como a gente bem colocou, né? Administrar bem o nosso tempo e administrar bem também o que temos para fazer previamente para o dia do Senhor, para nos preparar, para não gastarmos no dia do Senhor tempo com coisas que fazemos durante a semana. A gente já administra o nosso dia do Senhor já previamente, separando assim um bom espaço de tempo ou priorizando o tempo desse dia para nos deleitarmos no Senhor. E eu quero voltar ao exemplo que o pastor Augusto deu, da questão do estudar para concurso, para eu obter um trabalho. A gente esquece que o que nos dá contentamento no nosso trabalho não é o salário que nos pagam. Sabe por que não é o salário que nos pagam? Porque quando a gente está desempregado e a gente arranja um primeiro emprego para ganhar um salário mínimo, a gente fica morto de feliz porque vai ganhar um salário mínimo. A gente, pouco tempo depois, já está insatisfeito por ganhar apenas um salário mínimo. E a gente quer crescer na empresa. E ótimo que a gente queira crescer dentro do trabalho que a gente está. E a gente cresce. E o salário aumenta. E a gente fica feliz porque recebeu um aumento. Quem não fica, né? Mas depois de um tempo, a gente já não está mais contente com aquilo que a gente está ganhando. A gente quer ganhar mais. E assim a gente sempre vai ganhar mais. E vai ter uma hora também que a gente não vai estar satisfeito com aquele trabalho. A gente vai dizer, poxa, não aguento mais ir para aquela empresa. Né? Eu trabalhei muitos anos numa empresa de call center, muito conhecida no Brasil. E trabalhei no RH, então cansei de ver funcionário pode chegar no... Aqui, não tem pode dizer, né? Não, pode... Na Contax. Né? E aí, assim, nem existe mais a Contax. Era do Grupo Oi, né? Quebrou, enfim. Cansei de ver funcionário chegando no RH dizendo assim, olha, quando eu olho para aquele headphone, eu vejo um monstro para devorar a minha cabeça. Se bem que o que eles escutam ali também, né? Então, né? Então, assim, o que garante o nosso contentamento no trabalho, irmãos? Qual é a garantia de que eu, quebrando o dia do Senhor, eu passar num concurso, e pode ser que você passe mesmo. E ainda tem gente que diz assim, né? Foi Deus. Mas aí, com pouco tempo, o seu trabalho é um inferno. E nesse ponto, pastor, a gente acompanhou um caso aqui na igreja que não era para concurso, era para um vestibular, e o jovem estava estudando, faltando sequenciadamente o dia do Senhor, o culto no dia do Senhor, principalmente o da manhã, e
a família dizendo, não, mas a gente tá orando para que Deus abençoe, para que ele passe, mas ele precisa estudar. Mas esse é o cúmulo da incoerência, né? Você ora para que Deus abençoe pecando, você deixa de cumprir a vontade de Deus e pede para que Deus cumpra a tua vontade. Isso é uma coisa meio louca, né? Eu quebro diligentemente o mandamento do Senhor e digo assim, ó, Senhor, eu tô pecando contra ti, mas me abençoa passando nesse concurso. Não faz sentido, irmãos. Deus vai lhe abençoar se você for obediente. Casa com o ímpio e pede a bênção de Deus, né? Quer que o pastor vá lá abençoar. Quer que o casamento seja próspero, inclusive, né? Então, irmãos, veja, mas há também um outro lado, né? A gente está falando aqui daquele que não guarda o dia do Senhor porque acha que tem que estudar para passar num concurso, para passar num vestibular e acha que Deus vai abençoar ele estando em pecado contumaz diante de Deus. Mas também há aqueles que relaxam, né? E esquecem das suas obrigações e de administrar o seu tempo com os estudos. E aí vai os mais jovens que ainda estão, né, estudando e estão no colegial, quer entregar nota baixa para os pais. Você não está administrando aquilo que Deus lhe entregou. Não adianta achar que sem o estudo, sem você ser diligente em casa, sem você ser diligente na escola, em prestar atenção, em fazer aquilo que o professor está mandando, né? Em tirar dúvida, em chegar em casa, rever, fazer os exercícios que tem que fazer, vai achar que vai chegar na prova e vai cair uma luz do céu e vai sair respondendo o gabarito todo, você vai tirar um 10. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Perfeito. E isso se aplica também a quem estuda. Verdade. E, inclusive, só pegando um gancho do que o presbítero falou, tem um debate hoje em dia aí sobre jornada de trabalho mais curta, de 4 dias, né? Tem uma pessoa que não é crente, mas está próxima de mim aí, que todo dia na academia ela vem com essa conversa. É advogado, e ele disse que em vários países deu certo. Aí eu disse, isso aí é lei de vagabundo, rapaz. Trabalhador trabalha 6 dias. Aí ele disse, onde é que está escrito isso? Isso está na Bíblia, meu filho. 6 dias trabalharás e você vai prestar culto. Não foi eu que inventei, não. Tá achando que saiu da minha cabeça? Eu não tenho essa capacidade. Muito, muito pelo contrário. Pela minha natureza pecaminosa, eu diria, um dia trabalharás e 6 dias você vai descansar. Esse é o nosso pensamento pecaminoso. Mas a gente tem que lutar contra isso, irmãos. Nós precisamos lutar contra isso. Não tem essa história de jornada de trabalho mais leve. Que mais leve é isso? Você tem que trabalhar mais. Precisa trabalhar mais se você quer cultivar. E isso tem limites. Obviamente, isso tem limites. Qual os limites estabelecidos? Desde que isso não te impeça de cumprir todos os outros papéis que você tem na sociedade dados por Deus. Se isso não te atrapalha, o teu papel de pai, né, de mãe, de marido, esposa, filho, amigo, se não te atrapalha, o máximo que você puder, você tem que trabalhar. Respeitando, inclusive, o sono. Vejam, irmãos, isso é importante de ser salientado aqui. Por quê? Porque só um não redimido vê o trabalho como um fardo. Aquele que foi redimido por Cristo vê o trabalho como uma bênção de Deus. É o que nós cantamos hoje aqui, o Salmo 128. O trabalho é uma bênção para os filhos de Deus. Porque nós fomos criados para trabalhar, irmãos. Deus coloca o primeiro homem no jardim e dá uma ordem para ele: cultiva, guarda. Isso implica em trabalho. Mas Deus já havia estabelecido um limite. 6 dias trabalharás. Descansarás um dia. Então, assim, nós não podemos ter essa visão de que o trabalho é algo ruim. O trabalho é bênção de Deus sobre as nossas vidas. Seguindo a sequência de Gênesis, os ímpios, eles vão fazer cultura também. Então você vai ver a descendência da família, digamos assim, caída, né? E eles criam uma cidade, colocam o nome da cidade, digamos assim, de uma forma orgulhosa. Tem
tem ferreiro, tem quem produz música. Então, os ímpios, eles vão fazer cultura. Então, se os crentes, eles não trabalham com assim, utilizando todos os meios que tem para fazer essa cultura verdadeiramente cristã crescer, o domínio a gente não está exercendo. A gente está dando domínio para os ímpios exercerem e não para os crentes exercerem o domínio na terra. É só você olhar como os ímpios, eles são praticamente eles monopolizam os grandes empreendimentos do nosso país. Só para ficar no Brasil.